A pregação tem como título: Quando longe e perto são a mesma coisa. Vocês vão entender ao longo da pregação, que tem como base Mateus 28, 18 a 20, depois Marcos 16 e 15. Eu digo base porque será uma mensagem temática, não vamos expor esses dois textos em detalhes, mas vamos utilizá-los como parte do tema, que é o plano do Senhor Jesus Cristo de ver o seu evangelho divulgado, espalhado. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, diz assim: inclusive, deixe-me dizer que nós vamos fazer um passeio por vários livros da Bíblia, mas especialmente o livro de Atos. Então eu vou ler muitas passagens e não gostaria de ficar muito tempo esperando você chegar lá, porque se fica muito longa a pregação e somando cada pequeno período de espera, no final temos um período longo. Então faça o seguinte: se você for rápido em chegar na passagem, ótimo, e acompanhe. Se não, deixe que eu simplesmente leio e você ouve. De qualquer forma, depois nós vamos publicar o texto, vai ter o áudio, vai ter o vídeo, então você pode com tranquilidade ver depois os detalhes. Mas então vamos lá. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Indo para Marcos 16 e 15, nós lemos: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra lida, ainda vai ser muito lida ainda ao longo da pregação, que teu Espírito Santo nos ajude a transmiti-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço pelo efeito que essa pregação vai ter em cada vida. Amém. Logo antes de subir aos céus, depois de morto, ressuscitado ao terceiro dia, 40 dias aqui neste mundo, ele volta ao céu, de onde veio, volta para o lado do seu Pai querido. Logo antes então deste tão desejado retorno dele, ele deixa claro que quer ver o seu evangelho pregado neste mundo, espalhado, divulgado o máximo possível. Na mesma ocasião, ele relatou o que está escrito aqui em Atos, capítulo 1, versículos de 7 a 9, que diz assim, Atos 1, de 7 a 9. O 6, para pegar o contexto. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Vejo os locais que ele se refere aqui, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o círculo em que o evangelho deveria ser pregado era para aumentar gradativamente, partindo de Jerusalém, do centro, onde iria ser o início, depois para a Judéia, uma região,
da Palestina na época, inclusive onde se localizava Jerusalém, Samaria, região vizinha à Judéia, entre Judéia e Galiléia, que era um povo misto, e finalmente para os confins da terra, falando agora no que a Bíblia chama de os gentios, para os judeus, para uma mistura de judeus e gentios, Samaria, e depois para os confins da terra, para alcançar todos os habitantes da terra. Na verdade, Deus sempre teve o mundo todo como alvo. Engana-se quem pensa que Deus tinha Israel só como alvo, estabeleceu Abraão com o povo que viria dele, os judeus, e como os judeus não prestaram muita atenção para o que Deus queria, foram rebeldes, não obedeceram, então Deus deixou de lado Israel e resolveu então levar a sua palavra e juntamente com ela a sua salvação para o mundo inteiro. Israel não deu valor a ele, ele foi atrás de quem desse. Não, está errado. Abraão seria um canal para todas as famílias da terra. Vamos lá para Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Nosso assunto é a divulgação do Evangelho, o espalhamento da palavra de Deus pelo mundo. É o nosso assunto e a responsabilidade que nós temos de promover isto. Em Gênesis 2, de 1 a 3, Deus falando a Abraão: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias de Israel. Certo? Não, está errado? Todas as famílias da Palestina. Não. Todas as famílias da terra. Deus falando com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Obviamente era um canal que Deus está estabelecendo. Eu não vou dedicar aqui um tempo para explicar com detalhes a escolha de Israel e tudo mais. Várias passagens do Velho Testamento mostram a universalidade do ministério de Jesus, assim como mostra a conversão de pessoas do mundo inteiro. Vou citar dois exemplos apenas, ambos em Salmos. Salmo capítulo 2, versículo 8, diz assim, que fala aqui do ungido de Deus, do Messias, do Salvador do mundo, que seria Jesus Cristo. Salmo 2 e 8. Deus falando com o seu filho, versículo 7 diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. É Deus Pai falando a Deus Filho. Pede-me, e eu te darei todas as tribos de Israel por herança. Não. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de terra e com vara de ferro as regerás. E a passagem continua falando de um reinado do Senhor Jesus Cristo abrangendo toda a terra. Passando para o Salmo 22, um salmo messiânico que aponta para o sofrimento, assim como a própria vitória do Messias, belíssimo. Mas eu vou ler só os versículos 27 e 28, que dizem: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. E é com dificuldade que conseguimos resumir, pela quantidade de passagens que falam
da universalidade do amor de Deus, que não é restrito a um povo só. O amor de Deus esse mostrado pelo desejo dele e a ordem dele aos que são de Cristo, para pregarem o Evangelho a todas as criaturas, como ele mesmo disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Mesmo antes de Jesus, muitos judeus foram utilizados para espalharem o nome de Deus entre os gentios. Davi, em Salmo 96, versículos de 1 a 3, escreveu assim, Salmo 96, de 1 a 3: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, quem? Todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha. A queda dos dois reinos, reino do norte, depois reino do sul, chamado Judá, provocou a saída dos judeus para lugares diferentes, e o nome de Deus foi espalhado para os lugares onde esses judeus foram. Inclusive profetas se levantaram nesses lugares, em lugares diferentes, e personagens importantes das Escrituras que proclamavam o nome de Deus. Para citar alguns: Daniel, Ezequiel, Esté, que se tornou rainha. Então Deus usou muitas circunstâncias do povo de Israel para levar a palavra dele, Deus, e a revelação dele para onde esses judeus estavam se espalhando. Voltando então ao Senhor Jesus Cristo, ele veio primeiramente para os judeus. Sim, ele disse isso sem sombra de dúvida. Dá até ciúme no gentio quando ele fala assim. Mas ele jamais esteve restrito somente aos judeus. Ele fez vários milagres entre os gentios, eu não vou citar, mas deixando claro que os gentios estavam na mente, no coração, nos planos dele. E repito, não era uma novidade, porque o próprio Velho Testamento já apontava claramente para este plano geral de Deus quanto à salvação de pessoas. Depois da ressurreição, ele manda, nessas duas passagens que eu li, em Mateus 18 e Marcos 16, ele manda abertamente então espalhar o Evangelho pelo mundo, como já li, abertamente, sem arrudeios, sem meias palavras. Ele manda espalhar pelo mundo inteiro, sem desprezar os judeus, claro, partindo de Jerusalém, pela Judéia, então, os judeus incluídos, obviamente. 10 dias depois em que Jesus falou esta ordem, ou seja, no 40º dia que ele esteve aqui, depois de ressuscitado, que ele subiu aos céus, 10 dias depois, que seria 50 dias depois da comemoração da Páscoa, que é quando ele foi morto, na festa de Pentecostes, a igreja foi estabelecida oficialmente, e os apóstolos e discípulos começaram então a pregar ousadamente em Jerusalém. Vou ler uma passagem só, tem várias para ler, mas eu vou ler uma só. Lembram que ele disse? Jerusalém, Atos 2 e 14. Essa passagem conhecida como a fundação oficial da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, esse capítulo aqui. No versículo 14, então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Então ele começa um discurso importante, e outras passagens mostram então eles pregando ousadamente em Jerusalém, que era o centro. Ali estava começando dali iria então se espalhar o Evangelho por todo o mundo. Começaram a fazer milagres. Atos capítulo 5, versículo 12, milagres
poderosos em nome de Jesus Cristo, como que ratificando, confirmando através desses atos poderosos que aquela palavra que eles estavam pregando vinha de um Deus poderoso. A palavra valia mais do que os milagres, porque a palavra trazia embutida nela a semente da vida eterna, o Evangelho, que com ele é a possibilidade da salvação de alguém. E lamentavelmente muitos não entendem isso até hoje, acham que milagres e curas e coisas assim, profecias são mais importantes do que o próprio coração do homem, a própria atitude do homem com relação a Deus, pré-conversão, especialmente depois da conversão. Em termos de vida cristã, Deus está muito mais preocupado com que se obedeça a sua palavra. O que é perdido sem Cristo, obedeça e se torne de Cristo. O que já é de Cristo, obedeça e cresça em Cristo, obedeça a sua palavra. Na época já era assim, mas Deus deu a eles poder para fazerem milagres, porque na época era importante aos olhos de Deus que esta palavra fosse acompanhada de demonstrações públicas de muito poder, que só poderiam vir de um poder que só poderia vir de um Deus Todo-Poderoso. Então, esta palavra que nós estamos falando para vocês, que envolve a salvação em Jesus Cristo, não nem envolve, é que tem como centro a salvação em Jesus Cristo, esta palavra vem acompanhada de milagres que só podem vir de Deus. Então esta palavra vem de Deus também, é Deus quem manda vocês se arrependerem dos seus pecados e irem até Cristo. Então a importância desses milagres era esta, era importância secundária, era um meio de atingir um objetivo tal, não eram um fim em si próprios, esses milagres, tanto que eles pararam de acontecer depois de algum tempo. Não baseie a sua vida cristã, irmão, em cima de curas, milagres, profecias, visões, essas coisas. Tem a hora disso acontecer, teve a hora disso acontecer, ou momentos, ou épocas, ou circunstâncias. Deus ainda pode fazer um milagre, pode não, Ele faz milagre, é só Ele querer. Ele pode dar uma visão a alguém? Pode, Ele pode. Quando passa para essa pergunta, Deus, ainda pode acontecer isso? Pode. Esse microfone pode virar uma borboleta? Agora? Pode. Mas é razoável esperar que ele se torne uma borboleta e saia voando? Não, não é razoável, não é por aí que Deus opera. Então não vá atrás desta pergunta, é uma pergunta que não leva a nada, que aliás confunde mais do que esclarece. Não pode acontecer isso hoje, não pode acontecer aqui. Eu vi na televisão, pastor Paulo, bispo não sei o quê, apóstolo sei lá o quê, fazendo isso, fazendo aquilo, levantando morto, um aleijado andou. Isso não pode. Cuidado com isto. Estude as Escrituras e veja que milagres e essas operações sobrenaturais existiram sim nas suas épocas, e que Deus pode hoje fazer milagres de uma maneira esporádica. Eu digo esporádica porque não está numa circunstância especial em que nós vimos na época, ou nas várias épocas que a Bíblia retrata, explicações para a gente entender, estava acontecendo por isso. Então nessa época da igreja, é claro, no início da igreja, é claro que havia uma necessidade desta demonstração, claro, às horas de Deus, e assim Ele o fez. Então é importante notarmos que essa palavra foi acompanhada de milagres poderosos, porque a palavra era importante. Os milagres eram para apontar para a importância da palavra, e embora os milagres tenham desaparecido de uma maneira pelo menos como era antigamente, pessoas dotadas de dons de curar e coisa assim, e que nesse sentido desapareceram, mas a palavra para a qual esses milagres apontavam 2000 anos atrás, essa palavra é a mesma, e continua a mesma, e a necessidade de que as pessoas a ouçam é a mesma. Atos 5:12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E continua então, queria só mostrar a base disso. Começaram a se reunir frequentemente,
segunda parte do versículo 12, costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mostrando uma ideia de um ajuntamento espontâneo da parte dos discípulos de Cristo, e a igreja então ia crescendo. Atos 5 e 14 diz: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Após a morte de Estevão, iniciou-se então a primeira grande perseguição à igreja de Cristo, recém-nascida igreja de Cristo, e ela foi dispersa. Muitos crentes foram expulsos ou saíram fugidos de Jerusalém. E eles que se dispersaram então, ficaram só lamentando e chorando com saudade de Jerusalém. Bom, pode até ter lamentado, pode até ter chorado também, mas com certeza uma coisa eles fizeram também: começaram a pregar. Atos capítulo 8, versículo 4, é um passeio histórico que nós estamos fazendo aqui. Atos 8 e 4, entre mentes os que foram dispersos da onde? De Jerusalém, e por toda parte pregando a palavra. Olha só, Jesus disse: vão se espalhando. Começaram a pregar. Pregar onde? Na Judéia e Samaria, versículo 1 de Atos 8. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, logo depois da morte de Estevão. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Coincidência, exatamente as regiões que Jesus falou: Jerusalém, Judéia, Samaria. Olha aqui, Jerusalém, Judéia, Samaria. Mas que coincidência? Não é coincidência, é o cumprimento do que Jesus havia predito e mandado ao mesmo tempo, ou mandado e ao mesmo tempo predito, tanto faz, mas é um cumprimento claríssimo. E falta os confins da terra. Atos capítulo 11, versículo 19 a 21. Atos 11, 19 a 21. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, falando da mesma dispersão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Pronto, agora começaram a alcançar os gentios, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, gentios, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Saíram de Israel, ali da Palestina, foram para as regiões vizinhas, regiões de povos gentios, mas ainda, claro, havia judeus lá, então pregaram primeiramente aos judeus, que estavam fora de Israel, mas logo começou-se a falar também aos gentios. Falavam também aos gregos, anunciando-lhes, gentios no caso, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Coisa bonita isso. E a igreja ia se fortificando em Israel, em primeiro lugar. Aí surge Saulo de Tarso, depois chamado de Paulo, em cena. Após ser um perseguidor, foi alcançado por Jesus Cristo, convertido, história belíssima, que vocês conhecem. Ele começa a pregar entre os gentios, Atos 9 e 20, que diz assim, Atos 9 e 20, agora falando de Paulo, anteriormente Saulo. Atos 9 e 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Aí a igreja manda que ele vá pregar, a igreja de Antioquia o envia como missionário, a palavra não está na Bíblia,
vou já comentar isso depois, mas o envia para regiões distantes. Vá pregar não apenas para os judeus aqui nas sinagogas, ou na sinagoga em Antioquia, mas você vai pregar para mais longe, para judeu ou para gentio, que eu prego para os dois. Ele começava a pregar sempre para os judeus nas sinagogas, mas toda vez ele era expulso da sinagoga. Então ele ia para a próxima cidade e pregava na próxima sinagoga. Não, ele então ia pregar para os judeus, para os gentios daquela cidade onde ele foi expulso da sinagoga dos judeus. Ok, já falei para vocês o que tinha que falar, já cumpri o que precisava fazer, que era pregar primeiramente aos judeus, mas os gentios também estão nos planos de Deus, e eu vou agora pregar para os gentios. Aí ele se voltava para os gentios daquela cidade, aí depois ia para outra cidade, chegava na sinagoga, começava tudo de novo. Era uma repetição, era um padrão no ministério de Paulo. Mas o ministério dele foi realmente concentrado, e Deus disse isso claramente, o Cristo disse claramente a ele isso, nos gentios. Mas é importante não fazer injustiça com Paulo ao chamá-lo de apóstolo dos gentios, achando que ele não estava dando a mínima para a conversão de judeus. Injustiça com Paulo, porque sim, ele estava preocupado com eles. Inclusive ele disse, chegou a ponto, às vezes, de dizer, me tira do livro da vida, para Deus, numa oração muito retórica, mostrando o amor que ele tinha pelos judeus. Mas ele pregava para os gentios, especialmente em termos de ministério dele. Este envio aqui, vale a pena ler, Atos capítulo 13, versículo 1 a 4, que é considerado o início das missões no mundo, pelo menos, deixe-me dizer, o início oficial das missões neotestamentárias. Houve missões no Velho Testamento também e tal, mas se pudermos encontrar um lugar onde claramente o Espírito Santo manda ou chama pessoas para pregarem o Evangelho em lugares distantes, aqui está. E depois eu tenho algo a dizer sobre essa questão de lugares distantes, mas aqui no caso foi o que aconteceu. Atos 13, de 1 a 4. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Eu estou chamando. Eu quem? O Espírito Santo de Deus. Então, jejuando e orando e impondo as mãos, os despediram. Muito importante essa passagem. Então, conversões passam a acontecer nessa viagem de Paulo. Depois ele foi, voltou, depois foi a segunda vez, depois foi a terceira vez, depois foi preso, foi solto, e teve outra viagem, depois foi preso de novo, e passou a ser uma vida interessantíssima, riquíssima, sofrida, belíssima, em que ele fundava igrejas por onde andava, e depois visitava as igrejas que ele havia fundado, e escrevia para a igreja que ele não havia fundado, e visitava igrejas que ele não havia fundado também. Chegou na igreja de Roma preso, que ele não havia fundado. Então houve uma série de contatos de Paulo com igrejas que nasceram debaixo do trabalho dele e de outros, e o acompanhamento dele. E a história de Paulo é muito, muito bonita. Quero só dizer que em 2 Coríntios capítulo 8, eu estou aqui com algumas passagens para citar, mas não vou, que mostram trabalhos fundados e conversões acontecendo. Os que gostam de anotar, depois consultem e vejam o texto lá em Atos. Mas eu quero ir aqui a 2 Coríntios 8, 19 a 23. 2 Coríntios 8, 19 a 23. Uma cena bonita aqui, mais ou menos em 60 depois de Cristo, a época.
igrejas juntas mandando obreiros, igrejas num trabalho conjunto, se unindo para mandar obreiros. Não sabemos quem é esse obreiro aqui que Paulo fala, não, mas o nome não é o caso. 2 Coríntios 8, 19 em diante. E não só isto, mas foi ele também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós. Que graça? Era uma coleta de valores, de dinheiro, talvez bens também, mas principalmente dinheiro, que seria muito difícil transportar para Jerusalém, estava passando por uma fase econômica muito difícil, e os crentes em Jerusalém estavam passando por um grande aperto. Então Paulo providenciou uma coleta enorme. Quando eu digo enorme, nem em termos de valores, mas em termos de envolvimento de cidades, várias cidades diferentes, mandando isso para Jerusalém, ou ele próprio levando para Jerusalém, e usou várias pessoas nessa coleta. Então foi algo grande, trabalhoso, muito sério, que Paulo fez, visando ajudar os irmãos pobres em Jerusalém. Então ele fala aqui de Tito, lá no versículo 16, e fala de um certo irmão eleito pelas igrejas para ajudar nesse ministério. Que irmão esse? Não sabemos. Que igrejas também? Ele não diz, mas o que é bonito é que igrejas elegeram uma pessoa, pelo menos uma, para ajudar nesse trabalho. E versículo 22 ele fala: com eles enviamos o nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado, porém se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em nós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, esses aí que ele não fala o nome, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Por que eu estou citando isso? Mostrando o trabalho conjunto já de igrejas se juntando para, de uma forma cooperativa, fazer uma bela e grande obra. O fato é que igrejas mandando obreiros é algo que se iniciou naquela época e não parou até o dia de hoje. Uma igreja junta, ou 2 igrejas, ou 3, ou 10, não importa, se juntando para mandarem obreiros para pregar o evangelho, para fazer uma obra como essa aqui. Há uma diversidade muito grande de ministérios. E nem vai parar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 14. Jesus diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, a atividade que nós chamamos de atividade missionária de envio de obreiros vai continuar até o fim. Que fim? Desta época, desta fase da existência da história humana. Qual será? A vinda do Senhor Jesus Cristo para reinar nesta terra, partindo de Jerusalém, durante 1000 anos, o que nós chamamos de milênio. Então nós crentes, em pleno século 21, no longínquo Brasil, longínquo com relação a Israel, devemos sentir o mesmo peso e responsabilidade que sentiram aqueles irmãos lá de Antioquia: separai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que os tenham chamado. Toda igreja daquela época até hoje, até Cristo voltar, deve sentir este mesmo peso, esta mesma responsabilidade de enviar obreiros para espalhar o evangelho do Senhor Jesus Cristo e até fazer outras atividades afins. Isso é o que nós chamamos de missões. É isto. Como eu falei, não existe o termo missões na Bíblia da forma como estamos dizendo.
O termo missionário, como um ministério específico, como estamos colocando, não existe. Mas as atividades missionárias, as pessoas estão lá, claramente. Inclusive já li o início. Eu quero comentar sobre dois conceitos muito comuns, mas não muito corretos, sobre missões, e já arrumar para o final da minha pregação. O primeiro conceito, falando de missionários, é achar que os que são enviados para pregarem, ou os missionários assim chamados, têm mais valor intrínseco como crentes do que os que enviam. Claro que os missionários se mostram mais dispostos a se sacrificarem pela divulgação do Evangelho, a passarem por mais dificuldades, saindo da sua terra natal, muitas vezes com família, geralmente com família e tudo, para lugares estranhos, muitas vezes distantes, muitas vezes hostis, enfrentando todo tipo de adversidade, de dificuldade. Isso é muito bonito, digno de admiração, sem dúvida. É um trabalho duríssimo, dificílimo, que realmente requer uma decisão, uma disposição enorme de sofrer pelo Evangelho, claro, mas não significa que o valor como crente, como um servo de Deus, de um missionário é maior do que um que não é missionário e que não foi enviado para esta missão. Se Deus lhe chamou então para enviar, não tente ser enviado, pois estará desobedecendo a Deus, estará fazendo algo na contramão do que Deus tem chamado você para fazer e não vai dar certo. Eu acho que é meio típico de todo recém-convertido que quer levar a sério a vida cristã. Eu entrei nessa. Alguns anos depois de convertido, comecei a ler história de missionários e tal, os famosos missionários da nossa igreja cristã e tal. Índia, China, África. Esse rapaz, para eu ser fiel mesmo, eu vou ter que ir para a África. Mas eu não quero ir para a África, eu tenho que ir, então eu não sou fiel. E tem mais essa, para pegar para índio, lá na África. Assim eu não sou fiel. Aquilo ficava atravessado na minha garganta. Aí o tempo passava, esse tem mais essa, né? E tem que ser índio canibal. Claro, índio que não mata os outros, prega o evangelho para índio que não mata, se bem que pode matar sem comer, mas o meu índio tinha que ser canibal. E para eu ser fiel mesmo, eu ia ter que morrer no caldeirão. Aí eu era fiel mesmo para valer. Só que 35, quase 40 anos depois, é fácil olhar para trás e quase brincar com isso, mas era uma angústia. Tudo bem, fui chamado para pregar logo depois da minha conversão e escrever algumas coisas e tal, mas durante um bom tempo a angústia ficava. Não sou um servo de Deus à altura desses que eu estou lendo a biografia. Esses aqui são servos, eu sou um servo de segunda categoria. Mas eu não queria ser um servo de segunda categoria, eu quero mostrar zelo pelo meu Senhor, meu Salvador. Será que ele não merece que eu vou lá para a África, ser comido pelos canibais? Mas o que eu faço com a Sandrinha? E com o Mauro Júnior já nascido, e a Suzana nascendo? Ora, foi só crescer espiritualmente, para eu entender que eu não tinha chamada para ir para a África, muito menos para falar para os índios, muito menos para canibais e que iriam de fato me assar dentro do caldeirão. Não era minha chamada até aquela época, pelo menos, não sabemos o dia de amanhã. Aí eu me tranquilizei, com a disposição interna de, Senhor, quando e se tu chamares, me dá a graça, me dá o poder, me dá a atitude e a coragem de ir.
Pronto, então só essa disposição para o dia que ele chamasse, se chamasse, uma disposição nem mesmo de ir, uma disposição de pedir que ele me ajudasse a ir, porque coragem eu não ia arranjar nunca de mim próprio. Aí eu me tranquilizei. E ao longo desse tempo, claro, eu tenho visto isso acontecer em alguns crentes que ficam requietos e de tanto lerem biografias de mártires cristãos e tudo, começam a se achar crentes de segunda, terceira, quarta categoria. Está errado. Está errado. Quando eu falo em crente de primeira ou segunda categoria, deixe-me explicar isso. Eu não estou dizendo que há um concurso para saber quem é um crente mais fiel. Você é terceiro, hein? Eu sou segundo, você é primeiro. Então... Não. O que eu quero dizer é o seguinte: o que eu estou chamando de crente de primeira categoria? É um crente com um coração totalmente desejoso de agradar a Deus naquilo que Ele quer. Isso é crente de primeira categoria. Ele vai pecar, ele vai ofender a Deus, que todos infelizmente ainda pecamos aqui, vai ter os seus deslizes, vai ter os seus momentos de altos e baixos, tudo bem, mas eu estou qualificando de primeira categoria, é isto: é um crente muito sério no compromisso que ele adquiriu diante de Cristo e que realmente faz o que for possível, quer fazer o que for possível para ser o mais agradável a Deus que ele possa, incluindo esse agradável, claro, serviço, amor a Deus, amor aos homens, tudo isto. Então isso é que eu estou falando de categoria de crentes. Então estejam atentos a esta responsabilidade de enviar, se você não é chamado para ser enviado. Lembre-se, como é que os enviados serão realmente encaminhados para as suas responsabilidades se não houver quem os envie? Tudo começa na igreja local. Então nós, como igreja local, devemos estar muito atentos para esta questão, ou este assunto de ser enviado e de enviar. Onde é que eu estou nessas duas categorias? Nenhuma. Aí complicou. Agora eu vou discordar profundamente de você. Não, eu não sou chamado nem para enviar, nem para ser enviado. E nenhum, minha área é outra. Não, aí tem uma coisa errada. Porque realmente enviar ou ser enviado envolve todos os crentes sem exceção. Esse desejo, esta vontade de ver o evangelho sendo espalhado. Agora, se você diz, eu vou espalhar em lugares distantes e tal, vou comentar sobre isso. Isso é uma coisa. Mas se você diz, não, a minha maneira de espalhar vai ser bem mais localizada, não é para lugares distantes, tudo bem, mas a vontade de ver o evangelho sendo espalhado, se você não a tem, sendo crente, está com um defeito na sua vida cristã. O segundo conceito comum, mas não muito certo, que nós temos, é algo que eu já comentei, inclusive agora, e agora eu vou explicitar. É nós imaginarmos, quando falamos em missão, imaginamos um lugar bem longe, muito longe. É óbvio que é importante pensar em lugares remotos, onde não se conhece o evangelho, lugares perigosos, como acabei de comentar. Se bem que a gente cita a África, mas hoje existem lugares mais perigosos do que a África. Países árabes, por exemplo, muitos deles são perigosíssimos por causa de ideologia. Não é nem questão da grosseria de um canibal de comer fisicamente dentro de um caldeirão ou matar e cortar em postas. Isso é um tipo de perigo. Mas há hoje pessoas muito mais perigosas do que esses pobres ignorantes índios canibais, que são pessoas que têm a ideologia anticristã e que têm ódio a Cristo. Então, existem pessoas que moram nesses lugares e precisam ser alcançados, lugares fisicamente longe do nosso país, do Brasil, lugares muito difíceis de serem alcançados por vias normais diplomáticas e de passaportes e de permissão de governo e tudo, é muito complexo.
Então, é muito importante nos lembrarmos disto, sim, mas também é bom ter a noção de que um bairro de Fortaleza precisa do Evangelho, de alguma forma tem sido esquecido pelas igrejas e tal, e está lá meio abandonado, não tem lá igreja naquele local, e seria bom pensarmos em abrir um trabalho lá, isto é, missões. É puramente um trabalho missionário, abrir uma congregação, uma igreja, que seja, num local em que não é muito bem servido, ou servido de maneira alguma, na mesma cidade em que nós estamos. Tudo isso é missões. A rigor mesmo, um estudante que fala de Cristo no seu colégio, ele está fazendo missões. Então, quando pensar em missões, não pense apenas em lugares muito distantes. Nós vamos pensar mais em lugares distantes, obviamente, porque são mais complicados de chegarem e exigem muito mais. Mas não se deixe, em termos de conceito do que é missão, apenas raciocinar em termos de lugares distantes. O importante é que, através de você, o Evangelho encontre pessoas perdidas. Se você contribui de alguma maneira, enviando ou sendo enviado, ou dando uma força para alguém, ou com dinheiro, ou com oração, ou com algum tipo de ajuda, então você está fazendo missões, falando diretamente sobre Cristo, ou permitindo que alguém fale, você está participando da grande obra missionária. Então quero encerrar sugerindo que você faça, pelo menos até certo ponto, para você mesmo, faça suas as palavras de Jesus, quando ele disse a Paulo, numa visão, quando Jesus Cristo apareceu a Paulo em Atos, descrito por Paulo em Atos, capítulo 26, versículo 17 a 18. Atos 26, 17 a 18. Vou ler o 16, Atos 26, 16 a 18. Mas levanta-te, Jesus Cristo falando a Paulo, o Saulo de Tarso ainda, que estava no chão, já cego, pela visão gloriosa que ele viu, que ele o cegou, que era a visão do próprio Jesus Cristo, no chão ali, durante a sua conversão. Levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, Jesus Cristo falando a Saulo, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais ainda te aparecerei, livrando-te do povo e dos gentios. Esse povo aqui é o judeu, do povo judeu e dos gentios, para os quais eu te envio. Envio para quê? Versículo 18: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Muito bonito isto. Então observe como o trabalho de Paulo seria livrar pessoas das garras de Satanás para Deus. E essas pessoas seriam então herdeiras entre todas aquelas que tinham fé em Jesus Cristo. Ou seja, toda a glória do serviço de missionário de Paulo seria para Deus e para Cristo, não para o próprio Paulo. Claro que nem por isso o trabalho de Paulo seria mecânico ou repetitivo ou automático. Aliás, comentamos há pouco tempo sobre a questão da repetitividade e evitar coisas de rotina. Evitar que coisas de rotina tirem a beleza. Então, para Paulo, seu trabalho missionário sempre foi algo que ardia no seu coração. Evangelizar é um ato de amor. Evangelizar é um ato de amor, porque você está levando a uma pessoa perdida nos seus pecados a única possibilidade
desta pessoa escapar do inferno, que é salvação em Jesus Cristo. Mesmo a glória sendo para Deus, como de fato é, deve ser com muito amor que você fala de Cristo, ou de alguma maneira contribui para que alguém fale de Cristo, na próxima quadra daqui perto da igreja, ou lá no Iraque, ou no Irã, ou na China, ou seja onde for. Se você está contribuindo de alguma forma para que Cristo seja falado, você está fazendo missões, e faça então com amor, com muito gosto. Eu quero encerrar focalizando o termo missões agora no sentido de lugar longínquo, que obviamente pelo fato de ser lugar mais longe exige mais dinheiro por parte de quem envia, mais coragem por parte de quem vai, mais ousadia por parte de tanto quem envia quanto que é enviado. 3 desafios eu gostaria de fazer para a igreja. Primeiro, sempre pensar nos missionários que nós já sustentamos, pensando neles e ajudando-os nas nossas orações, no nosso apoio espiritual e no nosso apoio financeiro. Segundo, estar disposta, digo a igreja, disposta a progredir no esforço missionário, não ficar ali estagnada nesse esforço, em termos de missionário, no sentido de quantidade de missionários, da quantidade de ajuda financeira, na qualidade do interesse de acompanhar aquele trabalho do irmão ou da irmã, ou do casal, e sempre pensando em agregar novos missionários para os nossos quadros missionários. E terceiro, que é uma coisa que a gente tem feito muito pouco, desafiar crentes da nossa igreja para tentar descobrir no próprio coração se por acaso não é alguém para ser enviado, em vez de enviar. A maioria é chamada para enviar, sem dúvida, mas há uma minoria. Então sempre é bom, quando se falar em missões, nunca esquecermos de desafiar. Se você, no seu coração, sente um desejo, pequenininho que seja, uma desconfiançazinha aí, de que está com vontade de dedicar a sua vida para abrir novos trabalhos, ou no próprio estado, ou no próprio país, ou no outro país do mundo, perto ou longe, no outro hemisfério, não importa, mas dedicar a vida para abrir trabalhos, ou para estar ajudando pessoas a abrirem, começarem trabalhos para falarem de Cristo. Sempre pense nisto. Pode ser uma vontade simplesmente humana, não vida de Deus que vai passar. Pode ser um medo esquisito, como eu tinha, de ter que ir para a África para poder achar que estava servindo a Deus com alguma fidelidade, e passa também, e vem maturidade, aquele era imaturidade. Tudo bem, podem ser vários motivos, mas preste bem atenção. Preste bem atenção. Se aquilo está permanecendo, está ficando mais forte no seu coração, há probabilidade sim de você estar sendo chamado por Deus para pregar o Evangelho. E será muito gostoso nós fazemos parte de uma igreja que vai ouvir da própria boca do Senhor Jesus Cristo que nós fomos fiéis nesse sentido, não o decepcionamos e de fato estivemos sempre muito ativos nesse negócio, usando com respeito a essa palavra, neste assunto, nessa questão de enviar e ser enviado, sempre olhando para a palavra de Cristo, que
sempre olha para Cristo, que sempre olha para a salvação que Ele oferece. Deus nos abençoe, nós crentes desta igreja, crentes de outras igrejas que também apliquem isto em suas próprias igrejas, e quem não é crente no Senhor Jesus Cristo ainda, não pode nem pensar muito nessa questão de enviar ou ser enviado, porque precisa primeiro se converter, como Paulo se converteu no chão, cego, indo para Damasco. Então você precisa passar primeiro por essa experiência de aceitar Cristo como seu Salvador. Depois, com calma, você vai ver se você é enviado ou vai enviar. Você vai ver isso no devido tempo. Mas cuide de salvar a sua alma primeiro. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, por esta linda atividade que tu criaste desde que entrou o pecado no mundo, que é a necessidade de espalhar a tua palavra, que agora chamamos Evangelho, depois da vinda de Cristo, as boas novas da salvação. Muito obrigado, e que nós participemos ativamente, cada um de nós, desta gloriosa tarefa, missão. Em nome de Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém.